começar aí com um pouquinho de atraso, mas vai lá, a gente vai conseguir. A gente já teve uns probleminhas técnicos, né, para mostrar que essa live é esperada e é um assunto importante, né? A gente tem que abordar. Eu quero aproveitar para explicar sobre um vídeo que eu gravei recentemente, né? Ele que até foi para a gente um pontapé para a gente marcar, né, essa live, para a gente fazer essa live, que foi sobre a situação que aconteceu com a garota de 10 anos aqui no Brasil. Eu gravei um vídeo onde eu coloquei, né, claramente quais são os dados, né, que a gente não fica sabendo. E aí eu quero aproveitar para já começar essa live fazendo uma retificação. Eu gravei aquele vídeo na hora do meu almoço, na correria, mas eu precisava falar sobre essa questão estatística, que muitas pessoas não sabem, né, as pessoas estão enganadas e não percebem a realidade da situação que acontece aqui no Brasil em relação à morte materna, né, relacionada à gravidez na faixa etária de 10 a 14 anos. Então, eu falei um dado, eu coloquei que o risco, né, de morte era 100 vezes maior nas outras faixas etárias, mas eu quis dizer 100% maior. Então, só para trazer esse dado, porque a gente trabalha para a verdade, né? A gente serve a verdade, então quando acontece alguma situação em que a gente comete um engano, né? A gente erra, não tem problema nenhum em admitir isso. Quem serve a mentira que esconde os fatos, né? Então, eu queria só trazer essa retificação. E falando nisso, como foi um assunto que repercutiu e agora a gente já vê as pessoas ficando um pouquinho mais esquecidas, né, não tocando mais nessa questão do caso da menina de 10 anos, né, da criança de 10 anos, do aborto que aconteceu. Eu quero começar, Marcel, conversando com você justamente sobre essa polêmica que se foi levantada, na verdade uma grande mentira, né? Vamos desmistificar essa questão Exatamente. da morte materna, né? Ela não conseguiria ir adiante com a gestação, né? Uma mulher, né, que engravida aos 10 anos, para ela engravidar, algo aconteceu no seu corpo, né? Porque esse é o tema da nossa live, né? Saúde da mulher. Vamos entender o que é o aborto e a saúde da mulher, mas começando com o fato que se uma mulher engravida aos 10 anos é porque ela ovulou, não é isso? Exatamente. Então, assim, esse caso foi um caso assim, trágico, né? Uma tragédia monstruosa o que fizeram com a menina, né? Duplamente ela foi violentada, né? Uma por seus parentes próximos ali durante muitos anos e a outra pelo médico que matou a sua filhinha dentro da barriga dela, né? E ainda forçada a fazer um parto de um bebê morto, né? Essa foi a verdade ali do fato. Então, assim, as pessoas que defenderam o aborto, elas colocaram que era a única opção e que seria a melhor opção, né? Sendo que essas duas coisas são mentiras, né? Porque a menina corria risco de vida. Se a gente olhar, é uma estatística até que me assustou, eu não conhecia esse número, eu fui buscar exatamente por conta desse caso. Quando a gente olha em 2018, quando a gente pega ali os dados do SUS, né, o DataSUS, qualquer um pode ter acesso, você pega lá os dados de mortalidade materna e o dado de nascidos vivos, né? Você consegue saber quantos partos tiveram por faixa etária, você consegue fazer as estatísticas ali bem dividido. E quando a gente pega ali a faixa etária abaixo de 14 anos, a gente teve em 2018 mais de 21 mil partos. Mais de 21 mil partos. Eu fiquei assustado com isso, eu não imaginava essa estatística. E quando você olha a mortalidade nessa mesma faixa etária por causas obstétricas diretas, né, que são relacionadas ali à gestação e ao parto, né, de pessoas que tiveram os bebês no hospital, a gente teve apenas uma morte. De 21 mil partos, uma criança morreu, né, uma mãe morreu. E aí teve um problema, foi um descolamento de placenta, um caso que pode matar em qualquer idade. Né? Não foi relacionado especificamente à idade da criança, né, da mãe, no caso. Então, assim, essa é a primeira grande mentira. Ela não estava correndo um risco de vida absurdo por causa da gestação, nem um risco maior porque ela está grávida.
Por ela ter 10 anos, né? Exatamente, por ela ter 10 anos. Então, assim, ela conseguiria levar essa gestação um pouco mais adiante, é claro, com acompanhamento, né, fazendo um bom pré-natal, talvez antecipando o parto, né, para não deixar chegar a termo. Então, assim, tem várias coisas que poderiam ser feitas para salvar a vida do bebê, né, que também era uma menina. Não gerar mais um trauma nessa criança, né, de 10 anos. Exatamente, exatamente. E a outra grande mentira é que era a única opção. Né? A gente sabe que não era. Tinha famílias já querendo adotar, tinha hospitais com UTI neonatal se colocando à disposição com serviço gratuito, não ia cobrar nada. Então, assim, tinha tudo para levar essa gestação um pouco mais à frente e salvar o bebê. Né? Isso. E eu quero, assim, até destacar o serviço da UTI neonatal, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar numa UTI neonatal, e naquele vídeo que eu gravei falando sobre esse caso que aconteceu, eu citei isso, né? Eu já cuidei de crianças que nasceram perto dessa idade gestacional, né? Já cuidei de gemelares que nasceram com 5 meses, né, para 6 meses. Então, foi uma situação muito difícil, foi uma situação extrema, em que uma das gemelares acabou indo a óbito, né, acabou falecendo, mas a outra lutou muito, e a equipe da UTI neonatal, ela é preparada justamente para isso, a gente tem tecnologia para isso. Né? E as mães que seguem com a sua gestação, a gente tem sempre que lembrar que elas estão cuidando também da sua saúde, né? Isso foi uma outra coisa que eu falei naquele vídeo e por isso veio a nossa decisão de fazer essa live, porque chega de mentiras, né? Chega de enganar as mulheres. A gente vê muita gente levantando essa bandeira do empoderamento, né? Da questão da mulher, né? Os direitos sexuais reprodutivos, mas ninguém fala, ninguém apresenta para uma criança. Né? Então, vamos falar dos pais, né, de uma criança de 10 anos, para os tutores, né, legais, para aqueles que são responsáveis por essa criança, ou para uma adolescente, ou para uma jovem adulta, ou para uma adulta já de idade mais madura. Ninguém apresenta para uma mulher que se decide, ou está ainda na crise, né, pensando em abortar, que uma das coisas que pode acontecer é o risco de agravamento de várias doenças no seu corpo. E uma delas, em destaque, a gente tem o câncer de mama. Né? Então, a gente quer colocar muito claro nessa live, para vocês que estão acompanhando a gente, que o aborto induzido, ele vai mexer no corpo da mulher. Existe uma fisiologia própria do corpo da mulher. Existe toda uma situação hormonal no corpo da mulher que é própria dela. E quando você interrompe uma gravidez, você interrompe um ciclo que está acontecendo. Né? E vamos lembrar, mais uma vez, né, dessas pequenas palavras que são colocadas nesse discurso muito belo de defesa da saúde da mulher, de questão de saúde pública, né, que eu falei naquele vídeo e eu tento corrigir sempre quando eu coloco essa palavra, né, quando você interrompe, não, quando você termina com uma gravidez, né, você faz uma ruptura abrupta de hormônios e de toda uma diversidade fisiológica no corpo da mulher e isso vai trazer consequências. A gente tem as consequências que são relacionadas ao procedimento, né? Até né, nesse caso da menina de 10 anos, que já estava com 23 semanas, a própria Organização Mundial da Saúde, a própria OMS, né, ela traz que o aborto ele não deve ser realizado, ele é contraindicado, é uma orientação que ela coloca após 20 semanas. Exatamente. Porque os procedimentos que irão acontecer após 20 semanas, eles são extremamente invasivos e podem gerar lesões no útero da mulher que futuramente podem causar infertilidade, né, doenças pélvicas, né, infecciosas e vários outros agravos. Sim. Então a gente tem que pensar nisso também. Né? A gente tem que trazer essa verdade. As pessoas que hoje ficam em cima do muro, não sabem opinar, ou se decidem pela causa, elas não prestam atenção que, na verdade, o aborto, ele adoece a mulher. E você vê que coisa, né? A gente sabe assim, que tem uma agenda internacional, que tem interesses financeiros e políticos,
para liberação do aborto no mundo inteiro, e eles interferem mesmo na legislação, através de ONGs, de um monte de coisa. Sim. Agora, tem uma coisa que é engraçado, né? Porque sempre que você pega um documento, ou da OMS, ou do próprio Ministério da Saúde, que está falando sobre aborto, eles não usam aborto, né? Eles usam saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva da mulher. Agora, saúde reprodutiva, assim, que eu saiba, você tirar o bebê morto, isso não é saúde e muito menos reprodução. Né? Para você ter uma saúde reprodutiva, tem que sair o bebê vivo, né? Isso que é reprodução. Então, assim, e além disso, é o que você falou, o aborto, ele ainda traz um agravo à saúde da mulher. Não só da própria criança, que obviamente sai morta, né, do bebê, mas isso vai trazer prejuízos imediatos e tardios para a mulher. Né? Então, assim, de prejuízos imediatos, né, do próprio procedimento, o que a gente tem? A gente tem hemorragia, a gente tem o abortamento incompleto, a gente tem infecção e lesão uterina. Isso tudo pode acontecer ali durante o procedimento. Você vai fazer o aborto por curetagem ou aspiração, isso pode perfurar e causar uma lesão ali importante do útero, né? Às vezes do colo uterino, isso vai trazer prejuízos mais tarde para a mulher. Né? Fora o risco de infecção de fazer uma sepse. A gente sabe que sepse é uma doença gravíssima, né? Com uma alta taxa de mortalidade. Né? E isso está relacionado também com os abortos farmacológicos. Né? Inclusive, os abortos farmacológicos têm mais complicação ainda, né? Principalmente relacionado à hemorragia e infecção, porque vai sangrar mais, né? Pode ser que não consiga expelir todo o conteúdo uterino ali, vai sobrar restos, né, fetais, restos do bebezinho ali dentro, isso vai causar infecção na mulher. Né? Restos placentários, né? Exatamente. Né? Então, assim, o procedimento em si já tem uma taxa de risco. Né? Eu anotei que a taxa de risco, né, para os abortos cirúrgicos, a gente tem de 1 a 11% de complicações. Isso depende do estudo. Você está fazendo um procedimento que pode ter até 11% de taxa de complicação. E não são complicações tranquilas. Né? Quando você pega os abortos farmacológicos, eles podem ter 4 vezes mais complicações. 4 vezes mais chance de complicação. Então, você pode chegar a 40% de chance de complicação. Né? Quase metade dos procedimentos ali vão ter alguma complicação. Hemorragia ou infecção. Exatamente, é isso. Então, para quem está acompanhando a gente agora, né, boa noite, pessoal. A gente está trazendo aqui para vocês uma coisa muito importante, um dado muito importante, uma informação que é para, de fato, abrir a mente de vocês, né, para que vocês consigam entender que o aborto provocado, o aborto induzido, ele adoece a mulher. Ponto. O organismo da mulher, assim como o organismo do homem, ele tem uma fisiologia própria e ele responde a cada situação que vai acontecendo fisiologicamente com o seu corpo. E quando você acaba com essa situação fisiológica, você vai produzir alguma patologia, você vai produzir alguma situação patológica, né? Então, é importante a gente entender isso, é importante a gente ter essa clareza, tá? É importante que vocês consigam, de fato, perceber que colocar uma mulher numa situação de aborto induzido, você tem que ter honestidade de falar, olha, se for um aborto medicamentoso, quem diz isso? Se for um aborto medicamentoso, você tem 40% de riscos de grandes agravos à sua saúde, como a infertilidade, como infecções. Quem diz isso? Se você não é capaz de dizer isso ao seu paciente, você está cometendo uma iatrogenia. Exatamente. Se você não é capaz de dizer isso à sua amiga que você está apoiando, à sua namorada, à sua esposa que você está apoiando, ou dizendo que ela tem a liberdade de escolher, você está sendo negligente, você está sendo omisso. Porque se para você ela não vai conseguir suportar aquela gravidez, ela vai suportar depois uma doença? Você acredita de fato que é melhor ela acabar com o sofrimento presente e encarar um sofrimento de doença futuro? Isso é muito grave. Rapidinho, ó.
só para você sentir o peso dessa live aqui. O Marlon de Rosa acabou de entrar na live aí. Falar para ele que grande parte dessa live está com informações do livro dele, que é um grande livro. Recomendo para todo mundo, exatamente. É muito bom mesmo. Marlon, muito obrigada. A gente agradece a todos os autores, todas as pessoas que se dedicaram a esse livro, porque ele de fato vem trazer luz para a gente em relação a essa ciência, né? Porque existem muitos mitos, de fato, exatamente. E existem verdades que estão sendo escondidas. Existem verdades que estão sendo escondidas e para nós, né, estou aqui como enfermeiro, Marcel como médico, a gente não pode mais atuar na área da saúde sem colocar esses fatos de forma tão clara. Muito obrigada. Assim, voltando para o assunto, né, a gente estava falando das grandes mentiras que foram levantadas e divulgadas nesse caso, de que o aborto era a opção mais segura, né? Quando você compara, né, o risco dela prosseguir com a gestação, né, em 21 mil partos, uma pessoa morreu, né, com todas essas complicações imediatas. Né, e tem mais um dado, né, na fase gestacional que ela estava, você ainda tem uma chance de complicação 40 vezes maior. Porque acima de 20 semanas é quando você tem mais complicação. Por isso que a OMS também não recomenda que você faça o aborto depois de 20 semanas. Né? E aí você ainda vai entrar com as complicações tardias. São as complicações imediatas. Então ela tinha risco de vida ali só pelo próprio procedimento. Né? E depois ela vai ter agora, para o resto da vida, pelo menos por um período, essas complicações tardias. Né? E quais são as complicações tardias? Você tem a doença inflamatória pélvica, que é uma coisa horrível. A mulher sofre durante meses, às vezes anos, com dores crônicas, pode causar infertilidade. Você tem a própria infertilidade. A gente sabe que a taxa de infertilidade é maior nas pacientes que já tiveram algum aborto, né, que já fizeram algum aborto provocado. Você tem um aumento de chance de gravidez ectópica, que é uma condição grave, que pode levar ao óbito, né, uma urgência cirúrgica. E você tem o próprio câncer de mama. Né? E a gente vai explicar aí, ao longo da live, por que o aborto é um fator de risco importantíssimo para o câncer de mama. Né? Perfeito. É importante a gente colocar de forma bem clara esses agravos tardios, né? Porque muitas pessoas que apoiam o aborto, né, os abortistas, né, e outras pessoas, né, ideólogos, né, porque eu não consigo nem colocar que são profissionais da saúde. Quando a gente pensa no nosso juramento, assim como na medicina, a enfermagem também tem um juramento, em que a gente se compromete, né, um dever moral e ético, né, a não contribuir, a não apoiar, a não realizar o aborto. Nós temos um compromisso no juramento da enfermagem que todo enfermeiro fez no dia da sua colação de grau, no dia da sua formação. Nós prometemos, nós juramos defender a vida desde a concepção até a sua morte. Então isso é muito grave, né? Se a gente não consegue honrar um juramento que nós fizemos diante de uma profissão que escolhemos voluntariamente exercer e servir ao outro, levando para ele só a verdade, o melhor que nós podemos oferecer, a gente vai se comprometer com o quê? Né? A gente está servindo a quem? Né? E aí, por isso, a gente vê esses financiamentos, né? Esses estudos fraudulentos, colocando ideologias e corrompendo toda a verdade, né? Corrompendo o que é a saúde. Né? A saúde é você, de fato, cuidar da pessoa, explicando para ela, esse procedimento que você vai fazer tem esse risco. A gente tem que colocar isso muito claro. Né? E quando a gente pensa nesses agravos tardios, é preciso explicar para uma mulher, olha, o procedimento pode ter sucesso hoje, né? Que aí é o que eles chamam de aborto seguro, não existe aborto em seguro. que vai ter... Né? Vai ter uma equipe ali, que é assim que eles tentam vender, né? Assim que eles tentam vender. Vai ter uma equipe numa estrutura hospitalar, né? Numa estrutura de uma clínica, né? Porque os instrumentos vão ser esterilizados, vai ter todo um suporte cirúrgico. Mas e a complicação tardia? Quem vai explicar para essa mulher
que além daquela complicação imediata que ela pode ter, de um risco hemorrágico, de um risco infeccioso altíssimo, se comparado a outras cirurgias, exatamente, a outros procedimentos, quem vai explicar para essa mulher que quando ela tiver um exemplo, né, dessas crianças que sofrem situações traumáticas, como foi o caso dessa menina, e outras que sofrem situações traumáticas na sua infância e acabam, né, engravidando ali dos seus 10 aos seus 14 anos ou no início da adolescência, quem vai explicar para ela que depois de ser submetida àquele procedimento, quando ela tiver ali para os seus 20 anos, né, seus 23 anos, ela pode desenvolver câncer de mama? Exatamente. Ela pode não conseguir engravidar de novo. Exatamente. É preciso falar sobre isso. O aborto induzido, ele vai adoecer a mulher. Ele não é uma causa de saúde da mulher. Ele é uma causa de adoecimento da mulher. E aí, Ju, assim, essas estatísticas que a gente está falando aqui, não é de aborto clandestino, não. É de países que já legalizaram o aborto, né, e abortos praticados em clínicas especializadas. Então você vê que essa história de aborto seguro, isso não existe. O aborto, ele é um procedimento cirúrgico que talvez seja um procedimento cirúrgico com alto grau de complicação. Então não tem uma segurança ali. O seguro seria deixar a gestação ter o seu curso normal e depois adotar o filho. Isso é o mais seguro para a mulher, né? Ela não vai ter as complicações imediatas nem tardias, né? Exatamente. E aí as pessoas, tudo bem, mas e o psicológico da menina? Como é que ela ia ficar, não sei o quê. A gente pega lá, qual é o risco para a saúde mental da mulher que faz um aborto? Isso já foi estudado. Então, assim, tem uma revisão muito, muito interessante, que foi de 2011, pegou 22 estudos, né, de 1985 a 2009, com 877 mil pacientes, 163 mil abortos. E viu, o risco de agravos da saúde mental geral é de um aumento de 81%. Quando você pega comportamento suicida, um aumento de 155%. A gente está aí no Setembro Amarelo, todo mundo falando de prevenção de suicídio. Aqui, quer prevenir suicídio? Vamos diminuir o aborto. O aborto é uma causa que vai levar a mulher a ter comportamento suicida. Vai aumentar a chance de ter comportamento suicida. Então, assim, nem pelo lado psicológico o aborto seria a melhor opção. Nem pelo lado psicológico. A melhor opção seria ter o filho, adota. Realmente não precisa. Uma criança de 10 anos não vai conseguir cuidar de um bebê. Mas se a família não tem condição de manter, dá para adoção. Qual o problema? Sim, exatamente. E de fato, eu tenho a experiência de acompanhar algumas mulheres, né, que já abortaram, né, e recentemente mesmo, foi no final do ano passado, eu conversei com uma mulher que acabou fazendo a opção pelo aborto, né, muito convencida que era o melhor para ela, até porque a criança tinha uma situação de malformação genética, e ela disse que a maior dor dela, e que ela pensa de fato muitas vezes em acabar com a própria vida, é que ela não enterrou a sua filha. Era uma menina também, ela não enterrou a sua filha, né? Ela pensa, minha filha foi desmembrada, ela foi destroçada e colocada num ralo. Exatamente. Foi levada para o lixo hospitalar. Lixo hospitalar. Se eu tivesse permitido o nascimento dela, que ela sobrevivesse 2, 3 meses, seria uma dor sepultar a minha filha, mas hoje eu não posso nem levar flores no túmulo dela. Olha a dor dessa mãe. Exatamente, né? Horrível. Né? Então as pessoas, elas enganam as mulheres quando elas falam que o sofrimento dela o psicológico vai ser menor se ela abortar, porque ela não vai suportar isso agora. Então vamos ajudá-la a suportar, porque depois vai ser muito pior, de fato. Né? De fato. Quem conversa com uma mulher que já abortou, e às vezes até amparada, né, por uma situação que hoje, infelizmente, no Brasil se coloca como a gravidez, né, de uma criança anencéfala como algo impossível, né, ou uma criança que foi gerada a partir de um estupro, né, como descartável. As mulheres que infelizmente acabam indo por esse caminho, induzidas ali no momento do seu sofrimento a acreditar que essa é uma solução, elas sofrem muito mais.
do que aquelas que optam pela vida dos seus filhos, mesmo que depois esses filhos sejam recebidos em lares que os adotem. E além dessas complicações psicológicas, né, sérias, graves, como você mesmo apresentou, Marcel, eu queria agora que você explicasse para a gente, para as pessoas que estão aqui com a gente acompanhando essa live, depois a gente vai deixar isso salvo, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa divulgar a relação do aborto com o câncer de mama, porque isso não é de agora. Né? A gente tem estudos de 2011, de 2013, que trazem para a gente. Eu só queria até colocar um estudo de 2018, bem interessante, que foi realizado e publicado com os profissionais do Hospital do Câncer de Barretos. Né? Eles colocaram o seguinte, que existe um fator genético para o câncer de mama, e eles colocaram como importantíssimo esse fator de risco, porque ele é de 5 a 10%, né, quando ele é hereditário. Então, os profissionais que elaboraram esse estudo, publicado em 2018, um estudo super recente, colocam que o fator de risco genético para o câncer de mama, que é de 5 a 10%, esse fator hereditário, ele é um fator de risco importantíssimo. E aí, se a gente comparar esse fator genético, que é tão ressaltado assim nesse estudo, com o risco aumentado que a mulher tem quando ela realiza um aborto, né, que já começa ali nos estudos que a gente tem recente também, mas esse, comparando em 2011, ele começa dizendo que é 40%, chegando a mulheres que realizam 4 ou mais abortos a 95%, que foi um estudo de 2013, olha quanto tempo a gente está sendo enganado. Se a gente comparar que um fator genético de 5 a 10 é importante, quiçá, né, um fator de 40% a 95%. Exatamente, né, Ju? E isso então, são estudos de 2013. Não, tem estudos até mais antigos, né? A gente está sendo enganado há muito tempo. Há muito tempo. Eu ia até começar falando, explicando um pouco da fisiopatologia e tal, mas eu resolvi inverter um pouco a ordem aqui. Por quê? Se você pegar na internet, entrar no Google agora e digitar aborto, fatores de risco, você começar a entrar, eu fiz isso recentemente, começar a entrar nos sites que aparecem ali, você não encontra nada sobre aborto. Você entra no site do INCA, você entra no site de grandes hospitais, você entra no site entra nos sites de saúde da mulher e você não vê nada sobre aborto. Isso me espantou, porque eu já tinha estudado, já tinha visto a quantidade enorme de estudos que a gente tem mostrando a relação do aborto com o câncer de mama, que não é uma relação pequena, como você falou, é um fator de risco grande, importante, e não está em nenhum lugar. E não está em nenhum lugar. E quando você começa a entender que existem interesses grandes, né, de grandes fundações, né, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria do aborto é uma indústria que movimenta bilhões de dólares, você começa a entender, existe uma manipulação dessa informação. Né? A gente está num momento agora, a gente está vivenciando isso com a hidroxicloroquina, né, que assim, interesses políticos e econômicos não deixam o remédio chegar na população. Né? Eles fazem de tudo para manipular estudos, fraudar estudos e difamar o medicamento. Né? E dá para perceber que existe a mesma coisa em relação ao aborto, mas de uma forma de camuflar. Eles tentam, de qualquer maneira, camuflar que isso é um fator de risco. Né? Inclusive com estudos fraudados. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente pega e tenta entender por que o aborto é um fator de risco importante para o câncer de mama, a coisa fica tão óbvia que, assim, não adianta eles tentarem esconder. Tá? Quando a gente pensa em câncer de mama, a gente tem, assim, tem 2 grandes grupos de fatores de risco. Tem os fatores de risco que vão ser celulares, né, que são das células ali mamárias, e aí vai envolver hereditariedade, né, vai envolver o tipo de célula que está lá na mama, vai envolver o tempo que essa célula foi exposta ao estrogênio, isso tudo do ponto de vista celular. Né? E o outro grupo, que é o tempo de exposição de estrogênio, hormonal. Né? Aí vai entrar as mulheres que nunca tiveram filhos, vai entrar aquelas mulheres que têm a menarca muito precoce, que é a primeira menstruação, porque ela vai ter mais tempo de ciclos hormonais
ou a mulher que tem a menopausa muito tardia. Tudo isso são fatores clássicos de câncer de mama. Tá? Sim. O que acontece com o aborto? O aborto ele vai mexer nas duas coisas. Né? Ele vai mexer tanto no tipo de célula que tem ali na mama, quanto o tempo e a quantidade de exposição hormonal. Tá? Quando nasce uma menina, a mama dela é composta, a mama ela é dividida em lóbulos, né, que são unidades ali funcionais. Os lóbulos eles são compostos ali pelo ducto de leite e pelas glândulas mamárias. Tá? Então o lóbulo é uma unidade funcional ali da mama. Quando as meninas nascem, elas nascem com lóbulos do tipo 1. E aí durante a puberdade vai aparecer o lóbulo do tipo 2, aí o seio vai crescer, né? Você vê que a menina entrou na puberdade, menstruou, e ao longo dessa fase a mama vai crescendo, mais a conta desse lóbulo do tipo 2. Tá? Sim. O que isso é importante? O lóbulo do tipo 1 e do tipo 2, eles são muito sensíveis ao estrogênio. Né? Eles são mais suscetíveis a ter mutações que vão gerar o câncer de mama. Tá? Então, quanto mais tempo a mulher tiver lóbulos do tipo 1 e do tipo 2, quanto mais lóbulos do tipo 1 e tipo 2 ela tiver, e isso for mais exposto ao estrogênio, maior vai ser o risco dela de ter câncer de mama. Tá? Exato. E aí, o único jeito de transformar esses lóbulos do tipo 1 e tipo 2 em lóbulos diferentes que são resistentes ao câncer de mama é durante uma gestação completa. Durante a gestação, nas primeiras semanas, né, até mais ou menos a 32ª semana, você tem um crescimento dos lóbulos tipo 2, que é o que faz a mulher aumentar a mama durante a gestação. Ela sente aquela mama grande, rígida, e até um sinal de gravidez. Ah, estou grávida, minha mama cresceu, acho que eu estou grávida. Então isso é por conta do aumento dos lóbulos do tipo 2. Tá? Esses lóbulos do tipo 2 eles vão ser transformados em lóbulos do tipo 3, que são resistentes ao hormônio, resistentes ao câncer de mama, depois de 32 semanas. Por isso que quando você tem um parto prematuro, ou você faz um aborto induzido, geralmente antes de 32 semanas, você vai estar aumentando o risco. Por quê? Você aumentou a quantidade de lóbulos tipo 2, que são sensíveis, e você ainda manteve a exposição ao estrogênio durante essas 32 semanas. O estrogênio ele aumenta muito durante a gestação. Então, assim, você mexe nos dois principais fatores que vão causar o câncer de mama. Exatamente. Gente, e assim, isso é fundamental. Então, a gente tem duas situações, né? Pessoas que lutam e que defendem que a mulher tem o direito de abortar até 12 semanas. A mulher está totalmente exposta ao estrogênio, né? O fator de risco dela é aumentado para câncer de mama. Ah, mas então vamos lutar pelo aborto, e ele tem que acontecer então até 20 semanas, né, para a gente não ter alterações, para a gente não ter riscos uterinos, conforme a OMS orienta. É pior, exatamente. E essas células do tipo 3, elas vão aparecer no final da gestação, mas muitos estudos mostram que elas só vão amadurecer plenamente no momento da amamentação. E na verdade, assim, só uma correção. Na gestação aparecem os lóbulos do tipo 4. Na amamentação que vai ser o do tipo 3. Né? Tanto o tipo 4 quanto o tipo 3, os dois são resistentes. Então, assim, se ela teve a gestação completa, né, 85% ali dos lóbulos vão ser transformados em tipo 4. E aí, durante a amamentação, eles vão sendo transformados em tipo 3. Né? Então, aí você vê quais são os fatores de proteção para o câncer de mama. Ter filho cedo. Né? Quando você tem uma gestação completa antes dos 20 anos, você já faz essa maturação da mama precocemente, e aí você vai ficar menos com células resistentes ao longo da sua vida. Né? E o contrário também, ter filho tardio é um fator de risco, porque você ficou mais tempo com a mama imatura, que é do tipo 1 e do tipo 2, exposta aos ciclos de estrogênio. Por isso que você usar pílula anticoncepcional é um fator de risco para câncer de mama. Você está colocando mais hormônio. Assim, é tudo ligado, tudo faz sentido. Então você falar, o aborto não tem nenhuma relação,
é meio complicado, né? Porque assim, você tem uma fisiopatologia ali muito bem definida e que é compatível com outras situações que já são consideradas fatores de risco. Isso que é importante a gente destacar, porque naquele vídeo que eu gravei, algumas pessoas me perguntaram, mas qual é o dado estatístico? Gente, a gente não está falando de dado estatístico aqui, a gente está falando de fisiologia, a gente está falando do corpo da mulher, a gente está falando de uma alteração celular. Obrigatoriamente, a mulher vai passar por essa diferenciação celular, né? Células do tipo 1 e do tipo 2 que irão amadurecer quando ela engravidar e chegar ao final da sua gestação e amamentar. Mas e um aborto espontâneo? O que acontece? Explica pra gente, Marcelo. O aborto espontâneo é um pouco diferente, tá? Por quê? Primeiro que o aborto espontâneo ele costuma acontecer nas primeiras semanas, é o mais comum. Né? Nas primeiras 6, 8 semanas ali, não está bem no comecinho, e aí tem a perda espontânea, tá? E geralmente tem essa perda espontânea por exatamente ter algum problema ali na gestação, e aí a própria produção hormonal dessa gestação também já não está legal. Então ela já está exposta a menos hormônio, né? E aí isso acaba acarretando o abortamento espontâneo e não leva a esse aumento do risco de câncer de mama. Tá? Mas quando você pega parto prematuro, o parto prematuro, né, nasceu lá com 25 semanas, 26 semanas, isso é um fator de risco importante para câncer de mama, já provado em estudo. Então você vê que tem relação. Qual é a diferença do parto prematuro para um aborto induzido? Nenhuma, a criança saiu. Né? Se a criança saiu, você teve todo o efeito hormonal da gestação, você teve todo o aumento de células suscetíveis ao câncer e você não teve o amadurecimento porque foi antes de 32 semanas. Qual a diferença de um aborto com um parto prematuro? O parto prematuro eles consideram como fator de risco. O aborto eles não querem considerar como fator de risco. Você vê que tem interesse, não é ciência. Isso aí é muito importante destacar. Nos estudos que são fraudulentos, de fato, eles colocam isso, né? Fator de risco para o câncer de mama, o parto prematuro. E aí eles falam para a mulher que é melhor ela abortar do que ela ficar exposta ao risco de ter essa criança prematuramente e desenvolver o câncer de mama. Mas é igual, pô. É a mesma coisa. O bebê saiu, né? Acabou, e você não teve o benefício. O que acontece na 32ª semana? Só para explicar para o pessoal. Na 32ª semana, a placenta ela vai começar a liberar um hormônio que se chama hormônio lactogênio placentário. Tá? É o hormônio que vai produzir leite. Tá? Esse hormônio que faz a maturação da mama. Então, assim, para você ver como é a natureza, esse pessoal falando, meu corpo, minha regra, eu tenho que decidir, não sei. O corpo da mulher, ele só termina de amadurecer depois de uma gestação completa. Exato. Se você não tem uma gestação completa, a sua mama vai ficar imatura até o final da sua vida. Você precisa de uma gestação completa para ter o amadurecimento da mama. Então, assim, falar que não é natural não faz nem sentido. O seu corpo está esperando isso, ele está preparado para isso e está esperando isso. E aí, Marcel, olha só que interessante que você colocou agora para a gente, né? A mama da mulher ela só vai se tornar de fato madura e resistente, mais resistente ao câncer de mama se ela tiver uma gravidez até o final. Exatamente. E aí a gente vê como uma das complicações tardias do aborto a infertilidade da mulher e um risco aumentado de parto prematuro. Exatamente. Então, essa mulher que foi convencida, essa criança que foi submetida, já que ela não decide por ela mesma, mas sim os adultos que têm a tutela dela, né? Então, essa criança que foi submetida, essa adolescente que foi submetida, a mulher que foi convencida, as mulheres que levantam essa bandeira, né, de aborto sim, depois elas vão ter um risco muito aumentado de parto prematuro que vai mantê-la nessa situação contínua. Aumentando o risco. Aumentando cada vez mais. Cada vez mais, exatamente. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí tem aí vamos falar um pouco de estudo. Eu não queria falar muito de estudo, mas vamos citar alguns aqui. Então, só para ter uma noção geral, né? Atualmente a gente tem 57 recentes, né? Os mais recentes. Tem mais antigos, mas dos mais recentes, a gente tem 57 estudos mostrando uma associação positiva entre o aborto e o câncer de mama. Desses 57,
34 são estatisticamente significativos. Tem um poder estatístico, né, considerável que dá para analisar e ver que realmente o efeito foi do aborto causando o câncer, tá? Aumentando o risco de câncer. E tem um outro... E se você pega esses estudos, você tem aumentos assim de 200%, de 300%, de 400% de aumento de risco de câncer de mama após aborto. E quanto, assim, múltiplos abortos, vai aumentando mais. Chega a 800% de risco, de aumento de risco. Tá? E teve um estatístico que em 2007, ele fez um artigo para o Journal of American Physicians. Tá? Ele fez uma análise ali dos países europeus. Ele queria fazer uma predição de aumento de incidência de câncer de mama. E aí adivinha qual foi o fator de risco que mais se relacionou ao aumento da incidência de câncer de mama? O aborto. Tá? Então, quando ele pegava o aumento da taxa de aborto no país, alguns anos depois você tinha um aumento da taxa de câncer de mama. Isso ele viu em diversos países. E a gente consegue ver, nos países que legalizaram o aborto, e todo país que legaliza o aborto, você tem um aumento exponencial da quantidade de abortos, está mais que provado. Sim. Consequentemente, alguns anos depois, você tem uma explosão, uma epidemia de câncer de mama. Sim. Você consegue ver isso na realidade. Sim. A gente tem até o dado no livro em que nós citamos, falando sobre a China, né, essa política do único filho, que eles viram, de fato, né, que as mulheres estavam adoecendo cada vez mais de câncer de mama. E uma feminista, que não vale a pena nem citar o nome, né, dessa causa abortista mesmo, ela fez esse estudo porque ela percebeu que a irmã, que as pessoas da família dela estavam desenvolvendo câncer de mama. E ela assume, ela diz, né, ela falou assim, eu não gostaria, mas eu assumo que o aborto ele tem relação direta com o câncer de mama, porque eu vejo isso na prática. Né? Então, se uma feminista, né, se uma mulher que fez campanha pró-aborto para os seus familiares, para as suas pessoas queridas, ela conseguiu admitir a verdade dessa relação, por que nós não iríamos fazer isso? Nós que defendemos a vida da concepção até a sua morte natural. Eu queria colocar isso muito claro agora para quem está acompanhando a gente. Né? As pessoas elas têm que perceber isso. Né? Você, mulher, você que está nessa luta, você que tem absorvido isso em relação a luta, né, de classe, a luta de gênero, levando todas as ideologias como uma forma de ganhar espaço, toda essa falácia, toda essa mentira que tem colocado, e você acredita que o direito sexual reprodutivo é uma bandeira que você tem que defender, por favor, preste atenção nisso que nós estamos falando e pare de reproduzir isso. Pare de passar isso para as pessoas, pare de defender isso e pare principalmente de dizer que você está fazendo isso pela saúde da mulher, pela sua própria saúde. Porque o que a gente está apresentando aqui é que você está defendendo a doença. Então tem gente que está colocando um selo de burra na testa e está achando que é empoderada. Exatamente. Desculpa dizer abertamente. Eles fazem exatamente a mulher falando para vocês. Eles Vocês fazem estão exatamente a inversão, né? Eles falam saúde da mulher é exatamente o contrário. Né? O que eles estão fazendo é exatamente o contrário. Né? Então, assim, é óbvio que as pessoas que estão assistindo a gente, provavelmente aqui são todas pró-vida e contra o aborto. Né? Mas, assim, se essa live chegar em alguém que é favorável ao aborto, tudo bem, você não está ligando ali pro bebê, não sei porquê, ou você não acredita que seja um ser humano, ou você não acredita que tenha sentimento, sei lá. Você tem essas maluquices aí. Cara, pelo menos pensa em você mesmo, seja egoísta. Seja egoísta. Então, pensa na sua saúde. Né? Se você fizer um aborto, vai piorar a sua saúde. Você vai se expor a um aumento absurdo do risco de câncer de mama, mas todas as outras complicações. Entendeu? Depois, no futuro, se um dia você botar a cabeça no lugar e quiser ter um filho, pode ser que você não tenha, porque você vai ter risco de infertilidade, de parto prematuro, de gravidez ectópica. Então, assim, tem tanta coisa que vai acontecer de ruim com você
Não seja egoísta nesse momento, pô. Pensa em você mesmo e tem o bebê e adota. Bota para adoção se você não quer, não tem problema. Mas pensa na sua saúde. Eu vou dizer exatamente isso que você está dizendo e vou dizer mais. Tenha vergonha de falar que você está defendendo a saúde da mulher, porque você está defendendo o adoecimento. A partir do momento que a gente está divulgando isso para você, a próxima vez que você falar, eu sou a favor do aborto, você está dizendo que você é a favor que uma mulher tenha um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Um risco de até 200%, 300%. Isso é muito grave. Sim. Você não está defendendo a saúde de mulher nenhuma, você não está defendendo a sua saúde e nem a saúde de nenhuma mulher que você quer tanto colocar num lugar de destaque, de autonomia e de empoderamento. Você está defendendo a doença dessa mulher. E se a gente parar para pensar, mas é porque agora ela não tem condição social, ela não tem condição psicológica, ela não tem condição social e psicológica para caminhar com uma gravidez, e se for necessário, caminhar com esse filho para adoção, mas ela vai ter condição psicológica depois de passar por um tratamento oncológico? Ela vai ter condição depois de passar por uma mastectomia radical, se for necessário? Ela vai ter condição depois de viver uma mutilação, se for necessário? Um tratamento rigoroso oncológico? Ela vai ter essa condição? Eu estou falando aqui com propriedade, porque eu tive a minha mãe, né, por muitos anos, com câncer de mama. E o câncer de mama, ele é muitas vezes o primário para outros cânceres. Então, assim, você vai ter metástase cerebral, pulmonar. Então, o que você está causando para essa mulher? Você está causando para ela um direito de liberdade? Ou você está causando para ela uma consequência de doença e morte? Não dá mais para nós mulheres e os homens que lutam de fato, né, para que a gente tenha saúde, né? Porque aí tem um monte de homem falando, né? É o lugar de fala da mulher porque a gente está falando da saúde da mulher. Para com isso, seja normal, vamos lá, seja normal. Então a gente está falando de saúde, não dá mais para as pessoas ficarem falando que defendem o aborto como saúde, porque isso é mentira. A gente acabou de explanar para vocês as questões não só estatísticas, mas fisiológicas. Parem de entrar nessa fala. É o que a Paty escreveu aqui agora. No aborto, o bebê perde a vida, a mulher perde a saúde. Quem está ganhando com o aborto? Quem que ganha com o aborto? A gente sabe, assim, se você estuda, né, se você pesquisa, entende da onde surgiu isso, quem está financiando, você entende quem ganha com o aborto. Mas com certeza não é a mulher. Com certeza não é a mulher. Ela está muito longe de ser a ganhadora nessa situação. Ela vai ganhar doença. Vai ganhar doença. Olha, quero dizer para essas mulheres que abortaram até então, né, aconselhadas e convencidas, né, que seria a melhor solução, dá uma olhadinha no contrato que você assinou e vê se tinha lá escrito que você tinha risco de câncer de mama. Vê se estava escrito, porque se não tiver, cabe um processo, hein? Te adoecer e você nem viu. Não tá, porque assim, é o que eu te falei, você entra lá, pesquisa, você não encontra. Essa informação, ela está propositadamente escondida. Porque imagina, olha a situação que começa a circular lá nos Estados Unidos, né, nos países aí que o aborto é legalizado, de que o aborto aumenta o risco de câncer. Quanto dinheiro, né, as clínicas de aborto não vão perder? Exatamente. Eles querem dinheiro, cara. É isso, é uma indústria. Eles têm realmente uma indústria de aborto. A gente sabe, não sei, um percentual enorme de mulheres que vão abortar forçadas. Por elas mesmas, elas não queriam abortar, mas aí não tem apoio da família, ou tem alguém realmente pressionando ela para que ela aborte. Às vezes o próprio estuprador está levando ela lá para fazer o aborto, para esconder a prova. Entendeu? A gente não sabe. As estatísticas que foram feitas sobre isso mostram que a taxa de abortos que a mulher não queria fazer, e que ela estava sendo forçada, é bem alta. É bem alta. Aí ela está sendo forçada a fazer um negócio que ela não quer e que ainda vai trazer prejuízo para ela mesma. Sim, isso aí. Quanto tempo que a gente tem? Ju, a gente tem 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Então,
eu queria colocar, então, assim, de uma forma muito clara, né? Aborto induzido a gente pode colocar, Marcel, como algo inerente, né? Como algo, assim, de fato intrínseco para a doença da mulher, Claro. né? Não tem mais como a gente usar meias palavras, né? A gente tem que deixar isso muito claro, né? Profissional da saúde que nega essa informação, você está corrompendo a sua inteligência, né? A gente tem essa busca, né, de competência, né, de destaque intelectual. Então comece sendo honesto, né? Comece sendo honesto naquilo que você se comprometeu a fazer, né? Naquilo que você escolheu se especializar. E se você não é um especialista da área, minimamente estude para que você não permita que a verdade esteja escondida e que a mentira se propague, né? Pare de ser gado mesmo, né? Massa de manobra que fica só repetindo que o aborto é um direito, é escolha da mulher. É uma escolha que você não está dizendo para ela que ela vai ficar doente. Você não está apresentando para ela que ela vai ficar doente, né? Essa live ela vai ficar gravada agora no perfil do Marcel e depois a gente vai colocar no do Instituto. E nós gostaríamos de colocar mais coisas para vocês, né? Tem muito assunto para a gente abordar. A questão da fertilização in vitro também é importantíssimo a gente falar sobre isso. Mas hoje a gente quis destacar para vocês que, de fato, a saúde da mulher ela não é negociável. E estão fazendo dela um negócio com a questão do aborto. E aí, Ju, assim, para finalizar, eu queria passar para o pessoal, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, recomendo muito os livros do Estudos Nacionais. Entra lá na livraria do Estudos Nacionais, tem vários livros sobre aborto, né? Esse livro que a Ju mostrou é excelente, é um livro grossão, né? Tem até uma versão mais atualizada e bem completa. Se você vai conseguir saber a origem, né, o financiamento, todas as estatísticas, tem tudo ali. Entra na livraria dos Estudos Nacionais e pode comprar, que é muito, muito bem feito. Tudo muito bem documentado, cientificamente, com as referências. Você consegue ir no artigo original para ver realmente as estatísticas, muito, muito bem feito. E assim, para terminar, Ju, eu estava recentemente vendo aquele quadro dos Santos Inocentes. E você olha ali, é um quadro horrível, né, que você vê quando o Herodes ficou sabendo que Jesus ia nascer, que descobriu que ia ser em Belém. Ele foi lá e mandou seus soldados matarem todas as criancinhas, né? E aí você tem o quadro dos soldados pegando as criancinhas, tirando do colo das suas mães, matando essas crianças, mas você tem as mães defendendo as crianças, né? E aí, hoje em dia, a gente tem os Herodes também, né? Outros nomes, né? A gente Soros, MacArthur, né? Ford, Rockefeller, né? Gates. Então, assim, tem muitos Herodes hoje, né? Com as mesmas intenções, né? Eles querem manter os poderes, eles querem manter suas riquezas, e eles utilizam dessa monstruosidade que é matar os inocentes, né? Só que hoje em dia é pior, né? Porque é a própria mãe que está levando a criança para o carrasco, né? Não tem mais a mãe defendendo, né? Então hoje em dia é muito pior. E quem são os algozes, né? Exato. Fica aqui a pergunta para nós, para os profissionais da saúde, né? E quem são os algozes? Quem são aqueles que de fato realizam o ato de matar? É isso aí. Porque não tem... Aborto é um eufemismo, né? Aborto é um eufemismo. O que está sendo feito ali é um assassinato mesmo. Só que as pessoas, para amenizar um pouquinho, chamam de aborto. Então, eu acho que é isso. Eu vou me encerrar a live antes que finalize aqui, para eu poder salvar. Ju, ótimo. Muito obrigado. É um assunto muito ruim. Eu preferia estar fazendo uma live mais divertida sobre outro assunto. Eu também. Mas é uma coisa necessária que a gente realmente precisa falar para as pessoas. Sim. Tá bom? Muito obrigada, meu amigo. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade, né? Por tanto que você tem se dedicado a essa causa de levar mesmo a verdade, né? De servir a verdade no meio médico. A gente precisa disso.
né? A gente precisa fazer, de fato, da nossa profissão algo fértil, né? Que gere frutos, né? E sempre pela verdade. Esse é o nosso compromisso. Então, contem com a gente. Quem quiser mandar perguntas, nós estamos aqui disponíveis, né, para poder ajudar no que for preciso. E vida sim, porque vida, né, gestação, nascimento, isso traz saúde para a mulher. Né? E a mulher que passa por qualquer situação traumática, ela tem o nosso apoio. E apoio principalmente para continuar depois da sua vida e ser ainda mais saudável, se recuperar. Esse é o nosso compromisso. E não colocá-lo numa situação de morte e adoecimento. Vale refletir sobre a pergunta que a Patrícia falou, né? Morre a criança, adoece a mulher. Quem está ganhando com isso? É isso aí. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.